E num período da minha vida, né, quando já tive alguns netos já tinham nascido, né, eu estava no Rio, recebi uma proposta de emprego, trabalhei no Rio, né, a minha situação melhorou um pouco, graças a Deus, e depois eu resolvi ir para Mato Grosso do Sul, cidade de Paranaíba. Chegando nessa cidade, pessoas maravilhosas, né, a varoa, que eu chamo ela Valdereza, as neném, que são as sobrinhas dela, a vozinha, né? Várias pessoas que eu conheci de maravilhosa, comecei a trabalhar lá também, né? Então eu achei que ali eu iria estruturar minha vida para continuar lá. Porém, aconteceu algo. E eu faço somente assim porque parece que Deus fala. E nesse que aconteceu algo, eu tive que voltar para o Rio. Mas antes de eu voltar para o Rio, eu não estava pensando nisso. As gêmeas nasceram, ficaram lá na incubadora, eu aflita. Logo que as gêmeas nasceram, estavam na incubadora. O meu neto, o Theo, do meu filho mais novo, ficou com broncolite, ficou internado, malzinho. E eu comecei a questionar, às vezes, a gente acaba questionando a Deus, e eu questionei a Deus. E eu comecei a escutar esse louvor que eu tô colocando aqui. Eu parei no chão da minha cozinha, dobrei meu joelho, eu lembro. Fiquei orando, clamando pela vida dos meus 3 netos, que foi das gêmeas e do Theo. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Eu falei, Senhor, passa lá em casa. Vai lá, Senhor. Me falaram que o Senhor pode curar. Eu falei, Senhor, cura meus netos. Se não for te pedir muito, Jesus. Tive a luta lá em casa, clamando, chorando e orando. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida. E eu cantava esse louvor lá. Passa lá em casa, Jesus. Mexe nas estruturas, Jesus. Senhor, mexe na estrutura da minha família. Senhor, cura a minha família. Gente, eu clamei, cantei esse louvor de todo o coração. Eu senti o Espírito Santo falando comigo que estava indo lá. E os dias que eu fiquei chorando, que eu fiz uma campanha de oração, o Senhor curou. Deus foi lá em direção dos meus problemas, que foi meus netos dentro daquele hospital. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E a promessa não morreu, porque a herança está de pé, porque o Senhor falou que os meus descendentes, todos eles irão servir a Deus. E eu falei, Senhor, tá aí então, meus netos dentro do hospital, tira eles. E o Senhor tirou, todos 3. O Senhor está guardando meus netos até hoje. O Senhor está guardando meus filhos até hoje, porque tem promessa na minha descendência, na minha linhagem familiar. E eu sempre clamando. Tem batalha que nós, a gente e Deus que sabe, para que a nossa família esteja de pé, para que a nossa família esteja respirando, porque Satanás todo tempo quer matar, mas o Senhor, ele tem misericórdia. Foi isso que o Senhor fez essa época comigo. E eu falei, Senhor, vai na minha casa, Senhor. E Deus foi lá e tirou eles dentro daquele hospital. As gêmeas teve alta, o Theo teve alta. E depois eu falei, Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor falou, agora você vai voltar. Eu cheguei na minha patroa, pedi demissão, voltei para o Rio de Janeiro, onde eu conheci meus netinhos. Ainda faltou conhecer a Marina, ainda não conheço, né, que é a do meu 3º filho. E nesse período eu passei 16 dias no Rio de Janeiro e depois vim morar aqui em Minas Gerais.
E, gente, de lá para cá, eu vou olhando a minha história, o que Deus fez na minha vida, foi grandioso. Deus veio me livrando desde a infância, através das orações da minha mãe. E relembrando, a minha mãe orou por mim até o dia da morte. Ela falou que eu iria ser uma mulher de oração. Aí dizem que quem tem promessa não morre. Mas através da oração da minha mãe se foi, mas a promessa se cumpriu. Hoje eu glorifico o nome do Senhor. Hoje eu oro, hoje eu busco, mesmo com as minhas falhas, com meus defeitos, porque não tem nenhum santo. Temos sim que andar em comunhão com o Senhor, largar tudo aquilo que é de errado, fazer aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Ainda falta muito para eu chegar ao ponto máximo, mas eu creio que vou, porque o Senhor sabe, muita coisa eu deixei para trás para que eu vivesse o Evangelho de Cristo. E eu creio que Deus vai salvar meus filhos. Eu creio que meus filhos, meus 4 filhos, são homens de Deus, pregadores da palavra. Pode dizer quem for que eles são isso, são aquilo, mas eu sou mãe. Eu profetizo pelos olhos da fé. Os meus 4 filhos, homens de Deus, no altar do Senhor, na sã doutrina do Pai. E meus netos, todos os meus netos, e até que ainda vai nascer, porque vai vir mais. Aquela casa estava cheia, eu sei que vai vir mais. Vão ser homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor falou isso para mim. E eu creio nas promessas do Senhor, porque a fé não é aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente sente, a gente crê. E é o que eu creio, a minha casa, a minha família sendo salva. Hoje, graças a Deus, eu não cato mais reciclagem, tenho uma vida, né, moderada, pela glória do Senhor Jesus, né? Eu tenho um filho que também está com problema, mas o Senhor está trabalhando através desse problema, né? E eu creio, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a libertação dos meus filhos está para chegar. A libertação, em nome de Jesus, da minha parentela vai chegar. A felicidade que eu estou, minha irmã, hoje em dia evangélica, Deus libertou, está lá caminhando. E eu creio que Deus vai libertar mais ainda, porque precisamos de libertações todos os dias. E o Senhor vai entrar também na família da minha irmã. E eu creio que esse testemunho que Deus fez eu falar agora não foi em vão, foi para alguém que passou por muita coisa e acha que não tem solução. Tem sim. Levanta a cabeça. Olha para o alto, que da onde vem o teu socorro. E o teu socorro vem do céu, do céu. O seu socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. E Deus cada vez vem trabalhando na minha vida. Só por eu estar viva, respirando, os meus respirando, isso é um milagre, isso é maravilhoso. Então tem muito que agradecer ao Senhor. Tudo aquilo que eu passei lá atrás, tudo que foi ruim, foi Deus trabalhando, foi Deus dando o livramento para que hoje eu esteja aqui. Porque eu nem aqui eu estava. Promoção original do Pop. Você não. Porque hoje eu nem aqui estaria. Se fosse por mim, pela aquela menina rebelde, brigona, gostava de beber, pintar e bordar, eu não estaria aqui. Mas pela misericórdia do Senhor, eu estou. E tudo que o Senhor fez, Ele fez perfeito. Tudo. Porque foi livramento que Ele deu na minha vida. Eu escuto esse louvor aqui. É a minha vida toda. Aleluia. Porque o Senhor, Ele me livrou a cada segundo de tudo aquilo que minhas pernas estavam me levando para o mal. E o Senhor tirou eu do mal. Foi o Senhor que me tirou do mal e me botou na luz. Hoje eu posso dizer que eu vivo na luz. Mesmo às vezes a gente estando doente, às vezes com problemas conjugais, com problemas pequenos, financeiros, mas nós temos o Senhor que não nos deixa faltar. O Senhor nos supre em todas as nossas necessidades. E
tudo aquilo que ficou para trás foi livramento de Deus. Porque o Senhor sabe o que faz. De tudo que eu passei, eu tive de aprendizagem com o Senhor. Todas as costas que minha mãe me deu, todas as palavras que ela falou para que eu tivesse viva. E com a minha mãe eu aprendi a ser uma mulher de fé. Eu aprendi que às vezes a gente não está ali perto dos nossos, mas a nossa oração está a todo momento. Não moro perto dos meus filhos, mas eu estou com eles no coração a todo momento, que é onde eles estão. E oro pela vida de cada um deles, todos os dias, para que Deus cobre eles com sangue, para que o mal não chegue à minha casa, à minha família, aos meus descendentes, à minha parentela. Foi Deus que me deu o livramento. Esse louvor fala muito no meu coração também. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi livramento. Foi Deus me guardando. Aleluia. Sei que sofreu, não entendeu. Estava te ensinando. Foi livramento. Aleluia, você sabe agora, Senhor, porque o Senhor, Ele nos livra. O Senhor nos livra, às vezes parece que tudo está dando errado, o Senhor não está vendo, a gente está sozinho, olha para um lado, para o outro. Deus está faltando isso, Deus está acontecendo isso, Deus olha as palavras, olha as ofensas, Deus olha. Achamos às vezes que Deus não está vendo, mas o Senhor, Ele entra no silêncio. Deus entra no silêncio, desce para mover, aleluia, as águas para que a gente for curado. Deus move lá as águas para que a gente seja curado na alma, na carne, na mente. E é isso que é importante, o Senhor nos livrando, nos guardando sempre. Gente, eu fiz somente esse vídeo porque Deus mandou, né, que eu parasse de fazer o que estava fazendo, para que eu viesse gravar, não sei para quem, mas para quem seja, tá? Pense, tudo às vezes pode estar ruim, dando errado, mas olhe para o céu, porque o seu Deus, Ele te socorre e Ele te dá a vitória. Gente, muito obrigada, tá? Em breve eu vou fazer outros vídeos. Eu peço a vocês que compartilhem o vídeo, se inscrevam, dão um like, possível for, faz comentário, tá? É um vídeo caseiro, mas é um vídeo de coração da parte do Senhor, tá? Um tempo novo, aleluia, irá chegar, né? Em nome de Jesus, um tempo novo irá chegar na minha vida, na vida dos meus e na vida de vocês que estão assistindo e estão precisando desse pequeno testemunho, porque eu tenho muitas outras coisas também para falar, visões que Deus me deu, arrebatamento ao inferno, visões do Apocalipse, visões do fim do tempo que Deus me deu, tá? E isso aí eu vou gravando. Eu peço só que vocês me ajudem e fiquem na paz do Senhor Jesus. Quem estiver afastado do Senhor, eu faço um apelo, volte. Mas Renata, eu tô nas drogas, Renata, eu tô na macumba, Renata, eu tô com o marido dos outros, eu tô com a mulher dos outros, Renata, eu tô... Não importa o que você está fazendo, volte para Jesus. Jesus diz, vim como estás, vai do jeito que você está para o Senhor, porque Ele vai lhe libertar você. E você vai ser homens e mulheres de Deus, para que naquele grande dia a trombeta soar, a gente ir para a glória do Senhor. Amém, Jesus.